Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata de assuntos do seu interesse. Se desarmar e aceitar ceder para se chegar a um acordo. Esta é a ideia de conciliação que vem ganhando força nos que atuam no judiciário brasileiro. Para falar sobre essa cultura de conciliação, a gente recebe hoje o presidente da ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Dr. Jefferson Calaça, obrigada pela sua presença aqui. O senhor esteve em Cuiabá para falar exatamente sobre essa cultura de conciliação. O que é isso? Minha cara Aline, antes de mais nada, agradecer ao TRT da 23ª Região a oportunidade que está nos dando de falar aos advogados, operadores de direito, estudantes de direito, sobre o tema conciliação, cultura da conciliação. A cultura da conciliação é exatamente isso que você já no início do programa colocou. Nós temos hoje na Justiça do Trabalho um volume muito grande de processos, né? Algo que gira em torno de 3 milhões de processos. Desses 3 milhões de processos, nós temos cerca de 75% que estão lá na execução, parados, sem andamento, e é preciso que, além da agilização, da cobrança do devedor, que o judiciário promova um processo de conciliação, como está sendo feito pelo CNJ, a Semana Nacional da Conciliação, para que a gente tente, através do diálogo entre as partes, desarmar as tensões, para ver se resolve isso através de um acordo que as duas partes saiam satisfeitas, mas que, acima de tudo, se respeite os direitos líquidos e certos dos trabalhadores. Ou seja, existem direitos que são irrenunciáveis. Então, nesses direitos, a gente entende que são intocáveis. A conciliação deve haver? Sim, deve haver a conciliação. Sendo que a conciliação num grau de qualidade elevado. Ou seja, naquela ação, naquele processo, em que o direito seja líquido e certo do trabalhador, vamos trabalhar um parcelamento, mas jamais uma renúncia ou redução de termos de parcelas. Doutor, o senhor avalia que o brasileiro ele é mais voltado ao litígio do que outros povos? Esse volume que o senhor citou aí de 3 milhões é um número razoável? Veja, Aline, o que a gente precisa entender primeiro é o seguinte: a Justiça do Trabalho hoje é uma justiça dos desempregados, né? Aquele que está trabalhando, que está na sua empresa, principalmente privada, ele não pode reclamar direito algum, porque se ele fizer isso, automaticamente ele vai perder esse emprego, vai ser demitido. Ressaltando-se, inclusive, que aqui no nosso país nós não temos estabilidade alguma no emprego. O inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal fala na garantia de emprego aos trabalhadores. Só que esse inciso ainda não foi regulamentado desde 88 até hoje. Então, o que é que ocorre? Hoje, o trabalhador é demitido, simplesmente se o empregador não gostar do seu cabelo, da sua roupa, do seu modo de vestir, do seu modo de falar, pede para você passar lá no departamento pessoal, agradece a contribuição que foi dada na empresa, mas diz procura justiça para buscar seus direitos. Então, na verdade, na Justiça do Trabalho hoje, 80% das ações são de verbas rescisórias. Aquele direito que é devido como líquido e certo ao trabalhador. Aviso prévio, 13º, férias, FGTS, 40% da FGTS, saldo salário e indenização do seguro-desemprego. Então, esses direitos são direitos que não foram pagos quando já deviam ter sido pagos a tempo. Então, o que é que ocorre? A única forma e o único meio do trabalhador buscar esse crédito, receber esse crédito, é através da Justiça do Trabalho. Por isso que nós entendemos que a Justiça do Trabalho é a justiça da cidadania. É a melhor justiça que nós temos hoje no nosso país, é a Justiça do Trabalho. E nós temos que valorizar a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque é na Justiça do Trabalho que o trabalhador vê: aqui eu resolvo os meus problemas, aqui eu recebo o meu crédito, né? E aí o que acontece? Como a gente tem, como eu falei, um percentual muito alto de verbas rescisórias, então isso realmente congestiona a justiça. É preciso que a gente tenha meios de agilizar esse tipo de cobrança para que o mal devedor seja penalizado, né? E não o trabalhador fique marcado pelo fato de estar litigando, estar entrando com ação na justiça contra o seu empregador. Na verdade, ele entra para buscar o que é líquido e certo dele. Doutor, mas esses 3 milhões, a maior parte desses processos está na fase de execução, que é a fase do processo mais difícil, que é de buscar bens, né, do devedor para pagar. Nesses casos, o que fazer? O senhor esteve em Cuiabá justamente numa jornada discutindo essa questão da execução na Justiça do Trabalho. A Jornada Nacional da Execução, no processo do trabalho, promovida pela ANAMATRA e com apoio da ABRAT, ela visou exatamente atacar esse gargalo da Justiça do Trabalho, não é? Ou seja, propostas que a gente tente viabilizar o andamento da execução. E o que é que a gente está percebendo? Primeiro,
precisamos de mecanismos que enxuguem essa máquina. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro, existem instrumentos hoje como o Bacenjude, que é o bloqueio de conta online. Você tem o Renajude, que é através do bloqueio nacionalmente dos veículos. Então a gente tem casos de empregadores que deviam há 15, 20 anos. Os processos estavam lá parados na execução. E os empregadores se mudaram, foram para outro estado. Determinado dia foram parados pela Polícia Rodoviária Federal e foi visto que aquele carro ali tinha um bloqueio lá na vara daquele estado. Então, automaticamente o veículo é bloqueado e aí, imediatamente, esse devedor vai procurar a Justiça do Trabalho para pagar o crédito. Então, a gente precisa de instrumentos que agilizem, que não perdoem a dívida, até porque o trabalhador, atrás de cada processo, existe uma história de vida, que não perdoem aquela dívida, mas que tenham instrumentos próprios de buscar esse crédito. Então, aqui em Mato Grosso, já foi criado o convênio com o Serasa, quer dizer, agora o protesto direto do mal pagador faz com que a gente comece a cercar e colocar num canto da parede aqueles mal devedores, né, aqueles mal empregadores, para que realmente a Justiça do Trabalho acabe com esse volume tão grande de processos na execução. Doutor, o senhor está à frente de uma entidade que reúne advogados de todo o país. Quais as principais reivindicações dos advogados trabalhistas? Nós temos várias bandeiras. Eu tomei posse no dia 2 de outubro de 2010 e a primeira bandeira que nós levantamos foi as férias para os advogados, né, que está sendo chamado como recesso prolongado. E nós no Congresso Nacional nosso, em Florianópolis, nós levantamos a bandeira. Tivemos acesso ao ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que é o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Ele convenceu-se da nossa tese, levou essa tese para o Colégio de Presidentes e Corregedores, o Colé Precó. A doutora Eneida Mello era presidente do Colé Precó até um mês atrás, e é lá de Pernambuco, da 6ª Região. Também acatou a tese, e nós fomos então conquistando, estado por estado, aqui no Mato Grosso, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso, a Atramate, junto à presidência, doutor Osmaí Couto, conseguiu levar para o pleno e aprovou também. Então é uma vitória que a gente já conquistou em diversos estados, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas está discutindo, Rio Grande do Norte está discutindo, diversos estados já aprovaram. Então essa foi a principal reivindicação nossa logo após a nossa vitória. Uma outra, honorários advocatícios para os advogados da Justiça do Trabalho, excetuantes aqueles beneficiários da Justiça Gratuita, aqueles trabalhadores beneficiários da Justiça Gratuita, como já ocorre hoje normalmente, quando o trabalhador é beneficiário da Justiça Gratuita e é condenado na perícia, quem paga a perícia é a União. Então, da mesma maneira, seria feito com os honorários advocatícios. Não se admite mais que apenas os advogados de sindicatos, e olha que eu sou advogado sindical, eu só advogo para sindicatos, né, tenham a exclusividade de receber honorários sindicais, honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência tem que ser para todos os advogados. Então essa é uma luta, é uma bandeira que nós estamos encampando também, já para o início do ano agora de 2011. Doutor, o senhor é presidente da Associação Brasileira Nacional. Quantos estados têm associações estaduais, regionais? Hoje nós temos já 23 estados com associação e a ideia é nós construirmos a associação em todos os estados. Nós teremos no ano que vem, a partir de fevereiro de 2011, início de fevereiro de 2011, a chamada Caravana da ABRAT. Nós vamos passar estado por estado, fortalecendo, construindo as nossas entidades estaduais. E aqui, no Mato Grosso, nós teremos um simpósio em maio de 2011, que será um simpósio que vai discutir sobre o processo eletrônico, sobre diversos temas de direito do trabalho, onde a gente vai passar no tribunal, onde a gente vai passar na imprensa, fazer ampla divulgação, e a gente vai ter uma grande movimentação aqui no Mato Grosso, fortalecendo a Atramate, que é a associação local dos advogados trabalhistas daqui do Mato Grosso. Doutor Jefferson Calaça, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já volta já com mais um exemplo de conciliação na Justiça do Trabalho. Não sai daí. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos.
O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa sobre conciliação no Judiciário Trabalhista. E no interior aqui de Mato Grosso, na cidade de Alto Araguaia, uma servidora cedida pela Prefeitura Justiça do Trabalho para auxiliar nas audiências das varas itinerantes tem se destacado no papel de pré-conciliadora. Veja na nossa reportagem. Seria mais uma Severina das tantas que existem pelo Brasil, como bem contou o poeta João Cabral de Melo Neto. Mas a que vamos conhecer, no interior de Mato Grosso, surpreende por sua capacidade de vencer animosidades e promover acordos em litígios trabalhistas. É na vara itinerante que funciona uma vez por mês na cidade de Alto Araguaia, a 420 quilômetros da capital Cuiabá, que a servidora Severina, cedida pela Prefeitura à Justiça do Trabalho, auxilia nas audiências e tem se destacado no papel de pré-conciliadora, fazendo o primeiro contato com as partes e advogados. Maria Severina Rezende de Souza, uma das 14 mil pessoas que vivem no município, trabalha há 20 anos na Prefeitura e conhece todo mundo na cidade. Assim, durante a itinerante, a simpática Severina faz de tudo um pouco. Apregoa os processos, faz juntada de documentos, ela conseguiu até uma geladeira para a sala de audiência com uma loja de eletrodomésticos da cidade. Foi aí então que a juíza Nadir Coimbra, que preside a vara itinerante, notando a habilidade da moça no trato com as partes e advogados, chamou-a para ajudar nas tentativas de conciliação, em um papel de pré-conciliadora, a exemplo do que já acontece no Núcleo de Conciliação em Cuiabá. Severina de pronto atendeu o pedido e passou a mostrar então toda a sua habilidade no trato com reclamantes, reclamados e advogados, levando-os a buscar acordos antes impensados. Eu pedi a ajuda da Severina e ela sai lá fora e faz todo o contato inicial com as partes, com os advogados. E coloca eles para conversar sobre acordo, dá ideias, faz propostas, conversa com as partes, analisa o que... Em poucas horas, com algumas dicas e orientações da magistrada, os acordos intermediados por Severina começaram a ocorrer. Mesmo sem ter nenhuma formação jurídica, a pedagoga Severina demonstra desenvoltura nas tratativas antes das audiências. Na verdade, eu acredito que a formação na área de direito para essa finalidade ela é totalmente dispensável. O que precisa, é o que ela tem muito, é apenas a educação, a saber abordar cada pessoa sem desrespeitar, sem entrar no trabalho do advogado, sem querer dar palpite se deve ou não fazer o acordo. Apenas ela não informa valores para ninguém, ela se informa para as partes, não sai comentando, mantém a ética e procura de forma educada fazer esse trabalho de bastidor que é de extrema importância. E foi ótimo, a Severina então contribuiu muito, porque a Severina ficou fazendo o trabalho fora, tentando nos ajudar, os advogados, a conciliar. Então foi excelente o trabalho. O fato dela ser da cidade, ela conhece muita gente e ela tem um diálogo muito tranquilo, ela ajudou muito. Ela já chega chamando a gente, advogados, para ver se há a possibilidade de fazer acordo e tenta demonstrar os contras e os prós, então a gente acaba conciliando. Muito legal, ela. Muito ótimo o atendimento. Explicou bem pra gente. Primeiro, esclarecido. Ela esclareceu nossas dúvidas, né? A gente tinha em relação a dúvidas sobre alguns termos e ela conseguiu esclarecer e passar pra gente muito bem isso. Pelo fato de eu morar aqui na cidade há muitos anos, né? Conheço muitas pessoas, as necessidades de muitos, né? Bom, eu tento mostrar para eles, né,
que um acordo seria mais viável, porque tem muitos que moram muito longe, né? Tem gastos para chegar até aqui, né? É desgastante a viagem, né? E sempre pensar nisso, e sair daqui resolvido o problema, e que a intenção do juiz é ajudar mesmo, e que saiam nas duas partes aqui muito contentes do problema resolvido, né? E tocar a vida para frente. Quando o acordo parece difícil de ser alcançado, Severina antecipa a negociação à magistrada, facilitando os procedimentos durante a audiência que se segue. Quando eles entram aqui, já está meio caminho andado, até aqueles que não conciliariam começam a conversar lá fora sobre a conciliação. E eu só encerro e analiso a homologação, o trabalho todo é a Severina que faz. Nas audiências do mês de outubro, de 57 processos em pauta, mais de 50% acabaram em acordo, índice considerado excelente pela magistrada, uma vez que na região a cultura da conciliação ainda não é tão difundida e os acordos em geral são mais difíceis de ocorrer. Eu vim para essa cidade a primeira vez, não conheço essa região, grande parte dessa região de Mato Grosso eu não conheço, então para começar eu vou analisar os autos até em relação ao tipo de atividade local, ao tipo, tipo de lide, cultura e os costumes da região. E esse trabalho, eu acho que o trabalho de uma pessoa que mora nessa cidade, que conhece a realidade das duas partes, né, nesta cidade, no local, ela não faz só um trabalho de conciliação, ela faz um trabalho prévio. Primeiro, primordial é colocar as partes para conversar, os advogados para conversar. Depois tem todo o desdobramento que me surpreendeu até. Eu vi que a Severina tinha talento no trato com as pessoas, em lidar com o ser humano, tinha preocupação com desenvolver um bom trabalho, receber bem, fazer um bom trabalho, uma pessoa comprometida com a sociedade. Eu procuro passar sempre uma coisa positiva para eles e dizer sempre que aqui ele vai ter uma solução que é o melhor para a vida dele. Eu considero que é um trabalho em conjunto, que não tem como eu dizer, olha, porque teve conciliação que entrou aqui, a Severina fez tudo lá fora, entraram para eu analisar a homologação. Foi ela que fez toda, teve umas que foi ela, teve outras que todo esse trabalho prévio dela, trazendo esses elementos, eu já continuei a conversa. Então, eu acho que a participação dela foi fundamental em todas, de uma maneira ou de outra, mas em todas as conciliações teve a participação da Severina. Iniciativas como esta, utilizando um pré-conciliador oriundo da comunidade, como no caso de Severina, podem ser incentivadas e tomadas como exemplo nas demais unidades judiciárias do Brasil, pois estimula a resolução dos conflitos através da conciliação e a solução de processos que poderiam ficar meses parados esperando julgamento. Quem não conhece Severina chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zapagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. E depois de conhecer o exemplo de Severina, a gente termina o programa de hoje, que entrevistou o presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Dr. Jefferson Calaça, a quem a gente agradece. E querendo rever este ou os mais de 100 programas que nós já fizemos, basta entrar lá no site do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar ali no banner Vídeos. Você também pode participar com a gente da nossa próxima entrevista. Mande a sua sugestão, o que você gostaria que a gente discutisse aqui. A gente aguarda, o endereço eletrônico está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.